Amém, bom dia, graça e paz. Como é bom saber que esse Deus é grande, que pode todas as coisas, que não há nada que Ele não possa fazer, mesmo derrubando essa chuva maravilhosa que está aí fora. E aqui a galera veio com chuva e tudo, que alegria. Chuva não impede não, mas glória a Deus por esse dia tão maravilhoso, porque na presença de Deus é sempre maravilhoso, sempre maravilhoso. Bom, esse é o nosso Deus, que abre portas, e o louvor falou isso. Porque vocês devem ter visto aí nas cadeiras, nós realmente estamos no mês das crianças e vamos tentar fazer algo diferente nesse mês, pedindo que as crianças tragam amiguinhos, ou vocês também tragam convidados. Eu fiquei pensando sobre tudo isso, sobre o que falar, e Deus pôs esse desejo no meu coração, de pensando como pai, o que eu gostaria que acontecesse para os meus filhos, desde a sua tenra idade até já crescidos e tudo mais. E hoje já estou numa outra etapa da vida, que são netos, mas também se encaixa o que eu quero que aconteça para os meus netos. Isso se encaixa para todos nós, e o que eu senti no meu coração é que as portas da vida sejam abertas para eles. Isso eu quero para cada um de vocês também. Eu tenho certeza que todos nós precisamos de portas abertas. Existe até uma frase que às vezes a gente fala assim: nossa, se Deus não abrir uma porta, significa que não tem saída. Mas hoje nós louvamos e estamos já declarando que Ele abre portas. Apocalipse 3 diz isso, diz: o que Ele abre, ninguém pode fechar, e o que Ele fecha, ninguém pode abrir. E aqui Ele está se referindo à porta mesmo, porque depois Ele diz: sei de tudo que você faz e abri para você uma porta que ninguém pode fechar. Então que hoje você e eu saiamos daqui nessa certeza absoluta que não há porta nenhuma que Ele não possa abrir. Pode ser de saúde, pode ser de finanças, pode ser de relacionamento, o que for, não importa a dificuldade, não importa a adversidade, a aflição, a tristeza, a dor que você e eu possamos estar passando, e você vê uma porta fechada diante de ti, e eu estou te declarando em cima desse texto que Ele é aquele que abre. Ele é aquele que abre. E a gente vê isso na história, né? Ele abrindo o mar para o povo passar, Ele multiplicando pães e peixes. A Bíblia é repleta de situações que você vê Deus tirando algo para o povo dele. Êxodo 22, 23 diz isso: porque se o fizerem e eles clamarem a mim, eu certamente. Talvez se você me pedir alguma coisa, pode ser que faça, pode ser que não faça, às vezes até querendo fazer, mas na correria eu posso esquecer, peço perdão por isso e tal. Mas o nosso Deus, Ele põe ali, certamente atenderei o seu clamor. Que coisa tremenda que é você saber que você tem um Deus que Ele mesmo declara: eu vou fazer, João, eu vou fazer. Agora, é geral isso. Salmo 34, 17 dá uma fechadinha, porque diz: os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas tribulações. Quer dizer, é para todo mundo? O texto aqui está dizendo que é para os justos. Aí você fala: bom, então eu estou fora. Não está fora, porque a bem da verdade não é uma justiça por mérito próprio, né? Não, é a justiça que vem de Cristo, vem de Jesus. O fato de você crer no sacrifício dele na cruz torna você justo. É por isso só. Não é porque as suas obras, porque você é bonzinho, eu sou bonzinho, não. É porque você olha o sacrifício de Jesus na cruz e fala: cara, isso daí perdoa meus pecados, e eu creio nisso. Nesse momento você é justificado, e eu também. E aí a gente encaixa aqui, que Ele vai nos livrar de todas as tribulações, ou seja, Ele vai abrir a porta que você precisa e que eu preciso. Aí eu fiquei pensando: bom, legal, Ele abre a porta que Ele abre ninguém fecha, e que Ele fecha ninguém abre. Mas eu pensei: mas que tipo de porta Deus abre para você e para mim? Tem muitas, mas para essa manhã eu peguei 3, e em particular a primeira, que sem dúvida é a mais importante delas.
mas as outras também são portas importantes. E qual é a primeira porta que Deus abre para a tua vida e para a minha vida? Está lá em João 10, 9, que diz assim: eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pasto. Sabe qual é a primeira porta que Deus abre para a tua vida e para a minha? É a eternidade com Ele. Não tem coisa mais importante. Nós estamos nessa vida para resolver isto, que é a nossa eternidade. Porque aqui, queridos, bem ou mal, uma hora isso aqui acaba. Acaba. Para alguns com 5, com 10, com 15, 40, 50, 90. Minha mãe está com 98, é isso? 98. Tá bem, graças a Deus, mas a gente sabe que... Agora, aonde você vai passar a sua eternidade, tem que ser, é a minha maior preocupação, não tenha dúvida sobre isso, e tem que ser a sua também. E aqui o texto é claríssimo, só tem um caminho que nos leva à eternidade, porque ela é real. Às vezes a gente acha que, eu conheço pessoas que acham que é isso aqui, ó. A hora que acabar isso aqui, acabou, João. Tive um colega que trabalhou comigo, ele era desse raciocínio. Não, tem que aproveitar, João, porque acabou aqui, acabou. Eu falei, ixi, cara, isso aqui é só um pedacinho. Isso é só um pedacinho, porque o importante é onde você vai passar a eternidade. E só tem uma forma, é através de Jesus. E é tão lindo essa frase, que ele mostra que tipo de salvação é essa. Que coisa tremenda, porque não está falando de religiosidade, não está falando de ritos, não, ele diz assim, que você tem um caminho de liberdade. Que Deus maravilhoso que é esse, que diz que você pode entrar e sair. Ou seja, não é um caminho que você pôs o pé, acabou, você não pensa mais, você é obrigado a obedecer, você é obrigado a seguir um monte de regras. Não, está dizendo que você entra e você sai. Deus não tira de você a responsabilidade das suas decisões. Que coisa mais, eu acho tremendo isso, porque se fosse qualquer outro, falar, cara, é isso aqui, ó, meteu o pé aqui, acabou aí, meu. Não, ele está dizendo que você entra e você sai, e tem mais uma característica dessa porta, vamos assim dizer. Então essa porta é uma porta que também traz com ela liberdade e traz com ela plenitude de vida, porque ele diz que encontra pasto, e o significado aqui do pasto é esse: você tem alimento, você tem alegria, você tem tudo que você precisa. Quer dizer, é um Deus realmente maravilhoso. Essa primeira porta que ele abre para a tua vida e para a minha vida, é como a gente tem que desejar isso. A gente tem que desejar não só para as nossas vidas, mas também para todos aqueles que nos cercam, que você conhece, que você sabe que está distante dessa porta. Nunca nem talvez tenha ouvido falar dessa porta. E Ele é a porta, Cristo é a porta, Ele é a porta, Ele é o caminho, a verdade e a vida. E nós já pregamos sobre isso, que o caminho, a verdade e a vida eram 3 nomes de portas do tabernáculo. Então Ele também está dizendo, eu sou essa porta. E a característica dessa porta, João, é dessa maneira. Você entra e você sai. E você vai encontrar o que você precisa. Porque o mundo não nos dá. O mundo não nos dá. O dinheiro não nos dá. Mas eu dou. Eu dou. Então, Ele é a porta. Ele é essa porta. Agora, isso é uma característica da sua eternidade, que é a minha maior preocupação. Hoje eu não me preocupo muito como está a sua vida no dia a dia. Claro que quero e oro para que ela seja isenta de dores, isenta de aflições, que você seja próspero, e Deus também quer tudo isso, mas a minha preocupação vai ser e sempre será com o teu CEP futuro, né? Teu código de endereçamento postal futuro, onde você vai morar, e eu quero que seja no céu. Para isso, este aqui é o caminho. Agora, ele abre uma outra porta também, que é para você viver bem enquanto você está aqui. Porque aqui nós falamos de futuro, falamos lá na frente, para onde você vai, para onde você vai. Agora, enquanto você não está lá, como é que você vive o dia a dia aqui? E aí ele abre uma outra porta para você e para mim, que é a porta do perdão. Porque sem ela não dá para viver, né?
Então, suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem um contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Essa porta só Ele pode abrir. Nós não somos fáceis de perdoar, não. Porque a gente analisa, a gente julga, a gente vê se a pessoa merece, se essa pessoa não merece, o quanto eu fui prejudicado com isso, o quanto eu fui maltratado com isso, o quanto eu fui injuriado com isso. João, você está falando isso porque você não sabe o que a pessoa fez comigo. Você está falando isso porque você não sabe o quanto eu fui prejudicado. E por isso a gente muitas vezes não perdoa. Mas essa porta você e eu precisamos passar, precisamos desfrutar dela. Deus está abrindo essa porta nesta manhã. Se você tem alguma dificuldade de perdoar, Deus hoje está destravando. A bem da verdade, eu entendo, e já a gente vai falar um pouco mais sobre isso, eu entendo que Deus destrava as portas. Destrava. Já vocês vão entender. E hoje Ele está destravando a porta do perdão. Porque o maior beneficiado com o perdão é você e eu. Não é quem te ofendeu, não é nada disso, mas é você mesmo. Você que vai desfrutar da alegria que é isso. Efésios 4:32 também diz, sejam bondosos. Significa que não existe bondade sem perdão. Eu gosto desse texto porque ele começa a fechar um pouquinho mais. Ele fala, cara, se você se acha bondoso e tem dificuldade de perdoar, desculpa, você não é bondoso. Você não é bondoso, você não é compassivo. Tem que perdoar mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Então, o perdão, ele é uma porta que eu tenho que entrar e sair na liberdade todo dia, e talvez mais de uma vez por dia. Eu entro, eu saio, porque o perdão declara o que? A glória de Deus. Porque Deus, quando perdoa, é algo da natureza dele. Ele é um Deus perdoador. Agora, quando eu, João, ou quando um de vocês perdoa, manifesta o quê? Que Deus agiu na sua vida. Agiu na sua vida. Ou seja, realmente Deus operou um milagre, porque por nós não perdoamos, ponto. Nós não perdoamos. Não, eu perdoo. Não, perdoa nada, porque daqui a pouco você está jogando na cara, você está lembrando, você está magoado, você está isso, você está aquilo. Então nada nos assemelha mais a Deus quando nós perdoamos, quando a gente passa pela porta do perdão. E o perdão é o único caminho da libertação da amargura, da mágoa, porque senão aquilo fica dentro de nós. Você vai jantar, você leva a pessoa com você, não fisicamente, mas emocionalmente, e você fica remoendo aquilo. Deveria ter falado isso, por que eu me calei? E não sei o que. Você sai de férias, aquele assunto vai com você. Então o perdão realmente é o que te liberta da amargura, da mágoa, da ferida, de tudo. É o que abre caminho para o fluxo de bênçãos de Deus na sua vida e na minha. Porque se Ele disse, se você não perdoar, João, eu não te perdoo. Bom, então eu estou interrompendo. Eu interrompo o fluxo de bênção de Deus na minha vida quando eu não perdoo. Então hoje essa porta está sendo destravada, escancarada. Andar em perdão é andar em vitória. Vitória. Então essa porta hoje você tem que passar por ela. E sair daqui, se tem alguém, já manda um zap e fala, querido, esquece, está tudo certo, te perdoo. É isso, Deus espera que nós perdoamos da mesma maneira que Ele nos perdoou. E deixar de perdoar é interromper, é Deus falar, João, desculpa, não tenho parte contigo. João, nem vem pôr sua oferta no gasofilácio que eu não quero isso. Então, perdão não é um simples ato de obediência a Deus, não, é uma decisão. Eu decidi que vou perdoar. Muitas vezes eu vi isso de filhos, muitas vezes, não mais adultos, mas quando adolescentes. Mas e aí, você perdoou? Não, porque eu não estou sentindo para perdoar. Mas que sentindo? A palavra de Deus não diz que você tem que sentir para perdoar. Sentindo, que sentindo? Não, é uma decisão voluntária, você decide perdoar e o sentimento vem depois. Não é o que você sente que determina a sua ação, mas o que verdadeiramente você decide fazer. Então decida pelo perdão. Deus,
Tá difícil, mas hoje eu, ouvindo o que foi falado, eu decidi perdoar. Aí Deus fala, bom, então agora eu entro com um sentimento que vai te permitir fazer isso. E quando você age de acordo com o que determina, mesmo que não tenha condições de fazê-lo, o Espírito Santo te ajuda. Porque nós precisamos dele. Uma outra porta que Deus abre hoje aqui, está destravando, então ele abre, a principal é a salvação. Essa daí não tem como não meditar nela, refletir nela, ter certeza dela, mas a do perdão é necessária, e ele abre uma terceira porta hoje aqui, que João 16, 22 deixa muito claro, que é esta aqui, ó, começando primeiramente com João 15, 11, que diz que tudo que eu tenho dito é para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Ou seja, nós temos um Jesus que ele não só se preocupa com a tua salvação, com a tua vida eterna, mas aqui também, o teu dia a dia, meu. E ele declara isso, tudo que eu tenho dito, e o que ele tem dito está aqui, ó. Tudo que ele tem dito está aqui. É para que vocês sejam alegres, felizes. Olha a preocupação desse Deus, meu. Ele teria que estar preocupado com isso. Se antes ele já falou que vai te levar para a eternidade com ele, mas ele se preocupa porque é um Deus Pai. E ele quer o melhor para os seus filhos. E dentro do melhor para os seus filhos é ver seus filhos felizes, alegres. É isso, ou seja, o vosso coração se alegrará e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Ó, ninguém poderá tirar. João 16, 22. Quer dizer, não é uma alegria circunstancial, não é uma alegria que você ganhou um carro novo, você tem, não que um carro novo não dê alegria, dá, claro que dá, tem muita coisa do mundo que dá alegria, mas ela é circunstancial. Acabou aquele momento, acabou o cheirinho do carro novo, você fica olhando só os boletos, já começa a ficar mais preocupado, entendeu? Rubem, você está tranquilo com isso, né? Valeu, Rubem, aí sim, desse jeito eu fico feliz também. Mas é isso, a alegria do mundo, ela vem, ela vai, dinheiro muda de mão, entendeu? Agora, a alegria que Deus dá a você e a mim, ela não depende de nada, ela depende de uma pessoa, que é o Senhor Jesus, é disso que ela depende. E a alegria é um assunto tão sério, que para vocês terem uma ideia, ela aparece mais de 542 vezes entre Gênesis e Apocalipse, mais de 500 vezes Deus trata desse assunto. Provérbios 17, 22 diz que o coração alegre é como um bom remédio, mas o espírito abatido seca até os ossos. Você acha que um Deus amoroso, um Deus Pai, olhando isso, vendo porque Ele que inspirou essa escrita aqui do salmista, Ele não vai fazer de tudo para que você não tenha seus ossos secos? Claro que vai, claro que vai. Pra você ter uma ideia, só em Salmos a alegria aparece 105 vezes. Então é um negócio que Deus dá muita importância, dá muito valor. E é uma escolha de novo. Você escolhe. Porque, deixa eu falar, alegria não é ausência de problema. Porque às vezes a pessoa fala, na hora que tiver tudo bacana, conta azul, mais magrinho, minha mulher linda, maravilhosa, aí eu vou ser feliz? Não, alegria não é ausência de conflito, não é ausência de dificuldade, mas é a habilidade de você lidar com essas questões, porque elas vão surgir. Senão, o que é? Você acha que vive na época do Pequeno Príncipe, esse livro aí que eu nunca nem li? Mas, entendeu? Não é assim. Problemas vão ter, problemas vão surgir. Agora, a maneira como você lida com eles, por exemplo, uma pessoa feliz não é que tem o melhor de tudo, mas ela torna tudo que tem o melhor. Paulo fala isso, eu sei viver com muito, sei viver com pouco, não importa. Então, se tem muito, glória a Deus por isso, seja grato por isso. Mas está no momento de entre safra, não tem problema, Deus te dá graça para você também ser feliz dessa maneira. E principalmente porque a alegria é a evidência que Deus faz parte da sua vida. Essa para mim é a maior... Quando eu vejo uma pessoa alegre, eu sei, meu Deus está aí. Deus está nisso, porque o problema eu sei que Ele tem.
Problema eu sei que ela tem, dificuldade eu sei que está passando, mas está com esse sorriso no rosto, está tranquila dessa maneira, é a maior evidência da presença de Deus na vida de uma pessoa. Não tenha dúvida, se Deus está em sua vida, se você estiver cheio do Espírito de Deus, então esse fruto do Espírito que é chamado de alegria, ele vai ser presente, ele vai se manifestar. Ou seja, não é só o amor, a alegria, a paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, está lá em Gálatas. E a alegria é uma parte disso. Porque senão Paulo jamais poderia escrever alegrai-vos sempre. Seria uma brincadeira de mau gosto de Paulo. Ele fala isso lá em Filipenses 4, alegrai-vos sempre no Senhor, novamente vos afirmo, alegrai-vos. Para ele estar dizendo isso, significa que isso é possível. E de que maneira isso é possível? Quando eu estou cheio do Espírito Santo de Deus. E aí eu não foco nos meus problemas diários, mas foco na minha porta da salvação, foco na porta do perdão que Ele já me concedeu e hoje eu consigo perdoar as pessoas, eu estou livre de mágoas, eu estou livre de amargura, estou livre de feridas, estou saudável emocionalmente, espiritualmente, é um outro nível de vida. Então dá para alegrar-vos sempre no Senhor. A alegria não é uma opção, é uma ordem, está no imperativo, ele não é substantivo. Quando? Sempre. Sempre, é isso, sempre, ou seja, não depende de circunstâncias favoráveis e não é a presença de coisas boas ou a ausência de coisas ruins, como nós já falamos, não é. Porque se você for esperar por isso, amigo, senta, pega uma cadeira confortável, porque os problemas mudam de tamanho, disso, daquilo outro e tal, mas fazem parte da nossa vida. Agora, o nosso Deus, que abre portas, que não tem ferrolhos de bronze, que não tem nada, Ele está aqui hoje, olhando e agindo na vida de todos nós. E de novo, alegria para um cristão é uma pessoa, e essa pessoa é a pessoa de Jesus. De Jesus. Ok, nós começamos dizendo que Ele é aquele que abre portas, que quando abre ninguém fecha, e quando fecha ninguém abre. E nós falamos um pouquinho de que a principal porta de que Ele abre é a porta da salvação. Depois falamos que Ele também tem a porta do perdão, tem a porta da alegria. Teria muitas outras portas, mas eu senti de nós trazermos para o dia de hoje, com esse pensamento nas crianças, nos jovens, o que eu desejo para eles? Eu desejo que eles sejam salvos, eu desejo que eles tenham facilidade de perdoar. Porque eu não sei vocês, mas eu já vi criança e adolescente que para perdoar é uma parada, hein? Já viram isso ou só eu? Opa, uma parada. Então que a gente ore para que essa porta do perdão, essa turminha passe desde a tenridade, desde pequenininho. Porque senão não vai. E agora passamos pela porta da alegria, que é o que eu quero para eles. Eu quero que eles sejam salvos, eu quero que eles tenham um coração perdoador e quero ver crianças felizes, alegres. Agora, o que eu sinto é um pouco essa foto aqui, ó. Ou seja, porque também tem um outro texto que também está em Apocalipse que diz que estou à porta e bato. Ué, mas ele também não tinha dito então que abria? Agora ele está à porta e bate. Então ele encontrou uma porta fechada. Como é que eu entendo isso? Ele destrava. Deus faz isso aqui, ó. Ele destrava. E porta que ele destrava, ninguém trava. E porta que ele trava, ninguém destrava. Ele destrava a porta. E aí, cabe a você e a mim passar por ela. Passar por ela. Então ele destravou a porta da salvação, por exemplo, do perdão e da alegria, mas eu e você precisamos entrar, passar. E a primeira maneira o que você precisa, qual chave que você precisa e eu preciso para passar por uma porta que Deus destravou, porque é Ele que destrava, não é você, não sou eu, é essa aqui. Quando Jesus diz, seja feito conforme o quê? A sua fé. Precisa de fé.
precisa de fé para passar pela porta da salvação, precisa de fé para passar pela porta do perdão, precisa de fé para passar pela porta da alegria. Precisa de fé. E por que precisa de fé? Porque Hebreus já deixa muito claro isso, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se ele é o cara que destrava, mas eu estou dizendo no meu íntimo, mas eu não acredito no Senhor não. Eu acho que essa porta aí já estava aberta, o Senhor só deu uma empurradinha e tal. Dessa maneira eu agrado a Ele? Não, não agrado. Não agrado. Então você pode ter uma surpresa de ver que aquela porta não está tão aberta quanto você imaginava e talvez vai ser difícil passar por ela. E você de fato poderia passar, precisava passar. Então sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer, ou seja, ter fé, que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Esse é o nosso Deus. Que quando Ele vê em você, que você está buscando e crê que Ele vai te recompensar, porque você tem buscado a Ele, Ele vai agir. É o que está falando, é o que está falando. Ontem estivemos junto com um grupo e alguém lá comentou, eu creio que Ele vai cumprir as promessas que Ele deixou escrito. Então, porque se eu não creio que Ele cumpre as promessas, melhor voltar para o mundo, fazer outra coisa na vida. Então, isso tem que ser uma certeza absoluta de que Ele cumpre com o que está escrito aqui. Então, eu li, está escrito, eu vou... mas não cumpriu ainda. Ainda, não quer dizer que Ele não vá. E Ele vai se você crer, porque se você descrer, Ele não vai mesmo. Porque aqui está dizendo que Ele crê que existe e que recompensa quem o busca crendo. Porque buscar sem crer, esquece, não vai rolar. Não vai rolar. Então, a primeira chave... ou princípio que eu e você temos que pôr em prática todos os dias na nossa vida, para que as portas que já foram destravadas por Deus, elas sejam realmente abertas e me deem acesso, que a gente passe, é a da fé. Sem ela, não vai. Então, que hoje também, se você às vezes está titubeando, que hoje no momento de ceia que nós vamos ter também, que você clame como os próprios discípulos pediram, aumenta a nossa fé, meu. Eles não pediram, me ajuda a fazer milagre, ou me ajuda a pregar melhor, me ajuda a orar, não, aumenta a nossa fé. Pedido de caras que estavam andando há 3 anos com Cristo e vendo os milagres que viam Ele fazer. Então, se eles pediram isso, nós podemos pedir também, não tenha vergonha disso, não. Deus, aumenta a minha fé. Não é sempre que eu acredito, não é sempre que eu estou fortalecido. Às vezes eu perco vigor, às vezes eu deixo as circunstâncias tomar parte do meu ânimo. Não, mas hoje é um dia de a gente sair daqui revigorado, porque Ele está aqui. Ele está aqui e Ele destravou essa porta, Ele destravou essas portas todas e você pode incluir outras portas. Eu peguei 3, mas você porta de reconciliação, porta de relacionamento, porta de saúde, porta de prosperidade, seja a porta que você precisa. Porque nós temos um Deus que quando alguém pela primeira vez perguntou para Ele, mas o Senhor está me mandando ir lá no faraó, dizer que o Senhor vai libertar, mas desculpa, qual é o teu nome, hein? Que eu não sei ainda, qual é o teu nome? Foi a pergunta que quem fez para Deus? Moisés fez para Deus. E a resposta dele então falou, você vai lá e diz que o Deus eu sou. Belo nome, belo sobrenome. O Deus eu sou. Fico pensando a cara do Moisés. É isso mesmo que o Senhor quer que eu vá lá falar? É o Deus eu sou? Você vai lá e diz, o Deus eu sou te enviou. Por que Ele diz que Ele é o Deus eu sou? Porque Ele é aquilo que você e eu precisamos que Ele seja. E no decorrer da história bíblica, você vai ver que Ele é o Deus, Ele é o Jeová Rafá, Ele é o Jeová Nissim, e por aí vai. Porque há momentos, como eu já vivi na minha vida, que o que eu mais precisava era o Deus da cura. Porque eu estava com uma mulher enferma há muito tempo.
Então era esse eu sou que eu precisava da cura. E ele se manifestou, e ele curou, e ele sarou. Então, depois de um tempo, não era mais esse eu sou que eu precisava de um outro. E ele se manifesta também. Então, que Deus maravilhoso é esse, que você põe o nome nele. Praticamente é isso. Você põe o nome nele. Deus, hoje o que eu estou precisando é que o Senhor restitua minha vida, ou minha saúde. Ele vai ser esse Deus. Não, amanhã é prosperidade, amanhã é que o Senhor seja a minha força, Deus do Senhor, Rei dos reis, Senhor dos exércitos. É isso, por isso que ele diz, eu sou. Ele deixa você completar com a tua e a minha necessidade. Eu acho tremendo isso. Eu acho realmente tremendo um Deus que se apresenta assim para os seus filhos, para o seu povo, né? Qual outra chave que você e eu precisamos para as portas serem as portas que já estão abertas, mas que você possa passar e eu possa passar? A primeira delas é fé. Sem fé, a porta vai ficar bem fechadinha e você não vai conseguir. A segunda chave ou princípio é esse que está aqui. Filipenses 4:6 diz: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, de que maneira? Pela oração e súplicas, e com ação de graças apresentem seus pedidos a Deus. A porta está destravada. O que você precisa fazer? Orar. O que eu preciso fazer? Orar. Orar, 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 orar. Até quando, João? Até acontecer. Porque muitas vezes a gente não consegue passar por uma porta, que a gente para de orar antes do tempo. Que acha que não vai rolar. Já orei 1 vez, 2 vezes, 5 vezes, 10 vezes, 20 vezes. E então não acontece, eu vou parar. Vou orar por outra coisa. Orar sem cessar. Orar sem cessar. A palavra é muito clara com relação a isso. A gente tem uma parábola que Jesus conta sobre a viúva que fica incomodando o juiz iníquo. E ali o ensinamento é exatamente esse. Quer dizer, porque a maioria conhece, mas aqueles que não conhecem, a juíza tinha uma pendência, a viúva pobre, é bom que se destaque isso, porque a Bíblia destaca isso. A viúva pobre tinha uma pendência para ser julgada por esse juiz iníquo, que é o que está lá, ou seja, impiedoso, um juiz do mal mesmo. E batia na casa dele todo dia e ele não atendia. Não atendia, porque mulher não tinha valor naquela época, pobre então era totalmente descartada. E ele, se achando capaz de todas as coisas, não dava bola para isso. Até que um dia ele falou, essa mulher fica batendo aqui todo dia, eu sei, olha, eu não temo a Deus, não tenho nada a ver com isso, mas para me livrar dela, eu vou atender. E atende e concede a ela a petição que ela estava fazendo. E aí Cristo, contando a história, fala, é a mesma coisa. Você acha que se você pedir ao Deus Pai, Ele não vai te atender? Ele vai, no tempo dele, mas vai. Então, a oração, ela é chave para que você receba e passe pela porta que você tanto precisa. Marcos 11:24 diz, portanto eu digo, tudo que vocês pedirem em oração, e aqui é muito legal porque ele junta a primeira chave com a segunda, ou seja, o primeiro princípio com o segundo princípio, ele junta oração e fé, porque ele diz, portanto eu digo, tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam e assim sucederá. Então, o texto aqui, o entendimento é, mas você já recebeu real? Não recebi real, mas eu creio que vou, e com isso eu vou, entendeu? Eu ouvi histórias de gente que, por exemplo, ainda estava sem conseguir ter filhos, mas já tinha escolhido o nome do filho. Ué, mas você não está fazendo tratamento para ter filho? Estou, mas eu creio que Deus vai me atender, eu já escolhi o nome dele. Isso é fé, é orar com fé, crendo que vai ser atendido. Então a gente precisa praticar isso mais, declarar isso mais, declarar a palavra. Não, mas eu não estou vendo, mas declare por fé e ore continuamente. 1 Tessalonicenses diz, acho que eu pus aqui, ore continuamente. Até quando? Até acontecer.
Deus não mandou, para porque já deu, hein? Já não pede mais isso não, João, porque já deu. Não, Ele não fala isso. A palavra de Deus já está dizendo para você e para mim, continue orando. Você está buscando, você está esperando, você está querendo que algo aconteça na sua vida, pessoal, particular, na empresa, seja onde for. Continue orando. Continue orando. Fé, oração. Qual outro princípio, qual outra chave para você passar pelas portas destravadas de Deus? Porque no dia a dia aqui da nossa vida, se tem uma coisa que você e eu precisamos muito, e eu tenho experimentado isso então cada vez mais, porque uma coisa nova que surgiu na área profissional, sem isso então a gente não caminha, é algo chamado sabedoria. Então mesmo para passar por uma porta que está destravada, a porta está aberta, João, não está? Você não falou que Deus que destravou? Eu falei que Deus destravou. Mas ainda assim você precisa de sabedoria para ver qual o momento certo de talvez de abrir, ou que ângulo que você abre, se você escancara, se você abre só um pouco. Estou usando figuras aqui de linguagem, mas nós precisamos de sabedoria para conduzir a tua vida e a minha. Nós precisamos disso nos relacionamentos, no trabalho, seja onde for. Você precisa de sabedoria. Ontem, conversando com uma pessoa, fiquei feliz porque ela tinha planos de 10 a 15 anos para frente. Eu falei, cara, você está certo. Precisa fazer mesmo. Faça plano daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, para já ir se preparando. Isso chama-se o quê? Sabedoria. Porque não adianta ir tocando a vida, deixa a vida me levar, e aí daqui a pouco, e agora, hein? Ficou complicado. Então, realmente, e aí a gente encontra em Provérbios 9:10, que diz o quê? Que o princípio, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então deixa eu dizer uma coisa, presta atenção e olha para mim. Nós não passamos por porta nenhuma se não houver temor a Deus. Sem temor nós não passamos. Mesmo tendo fé, mesmo tendo oração, sem temor nós não passamos. Então, eu já uma vez preguei só sobre isso, então não vamos voltar tanto assim, mas é importante a gente se lembrar que o temor do Senhor não é ter medo dele. Temor é ter medo de Deus. Não, porque Ele quer ser um Deus íntimo de você. Ele quer ter um relacionamento íntimo com você. Como é que eu posso ter um relacionamento íntimo com alguém se a primeira coisa que eu tenho é pavor dessa pessoa, ter medo dessa pessoa? Então, temor ao Senhor não tem nada a ver com isso. Agora, o que é temor ao Senhor? É um profundo e permanente respeito e reverência por Deus e todas as coisas que Ele declara santa. Então, aquilo que Deus declara santo, tem que ser santo para mim. Aquilo que Ele gosta, eu tenho que gostar. Aquilo que Ele detesta, eu tenho que detestar. Isso é o temor a Deus, não é outra coisa, não é aí tem um medo de Deus, nossa, só de ouvir falar, nele já apavoro. Não, profundo, é tremer profundamente com reverência diante do privilégio de estar na sua presença. Hoje vamos ter um momento lindo aqui, que é a ceia do Senhor. É um momento de reverência, é um momento de respeito, mas também é um momento de alegria e de amor, porque é um Deus que está me convidando para ceiar com Ele. Então não tem medo nessa história, não tem medo nessa história. É aquilo, é honrar o que Ele honra, amar o que Ele ama e detestar o que Ele detesta. Temor do Senhor é fazer do interesse dEle o meu interesse também. Isso é temer ao Senhor. E quando eu temo o Senhor dessa maneira, não tem porta que vai me segurar. Não tem porta que vai me segurar. Temor o Senhor é dar o governo da minha vida a Ele. Deus, toma. Porque eu já tentei, eu tento, mas não rola. Então, por favor, governa o Senhor. Governa o Senhor. Porque quando eu governo tem falta, tem atrito, tem conflito, tem ausência, tem omissão. Por favor, Deus, governe o Senhor. Nós estamos caminhando para um mundo estranho. Os homens estão tomando o lugar de Deus. O sexo de uma criança, quem decide é Deus. O ultrassom só mostra, mas já está decidido por Deus. E o homem hoje está tomando a decisão de mudar isso.
Então muda o sexo de criança, 5 anos, 6 anos, 7 anos, põe nome neutro, porque isso tudo quem decidiu foi Deus, e o homem está pegando isso para si, como se ele tivesse essa capacidade. Aonde que a gente vai chegar? Então o temor do Senhor, deixa eu dizer isso, coloca o homem no lugar dele, e coloca Deus no lugar dele. Isso é o temor do Senhor. Eu sei das minhas limitações, eu sou um vermezinho de Jacó, como a palavra de Deus diz. Agora, Ele é o Altíssimo, Ele é o Criador dos céus e da terra, a Ele não tem impossíveis. Então, o que resolve essa questão? É o temor. Do contrário, eu acho que eu posso todas as coisas, e aí não tem por onde passar. Olha só, Salmo 31, 19, olha o que ele fala, que coisa mais linda que é. Como é grande a tua bondade que reservaste para quem? Para aqueles que te temam. Uau, temem. Que coisa mais maravilhosa saber que se eu temo o Senhor, e hoje todo mundo sabe, não é medo, não é pavor, não é desespero, não é nada disso. É saber que Ele não é o cara lá de cima. Não, o cara lá de cima não é isso não. Não, Ele é o Senhor. Ele é o Senhor das nossas vidas, né? Então, e a esses, Ele reserva uma bondade. Uau! Que coisa mais tremenda. E para fechar, se nós já falamos que a fé libera para você entrar numa porta que está destravada por Deus. A oração também vai te empurrar lá para dentro. O temor te dá condições de poder você chegar e saber, essa porta foi Ele quem abriu, não eu. Isso é temor. Saber que eu queria tanto tal coisa, mas por temer a Deus eu abro mão disso. Eu abro mão disso. E aí eu ando em outros caminhos. Então esse é o temor. E por fim, tem um texto de Salmo 1:3 que diz o quê? Ele é como árvore plantada à margem do rio, que dá seu fruto no tempo certo, suas folhas nunca murcham, e ele prospera em tudo que faz. Caramba, eu quero isso para os meus filhos, eu quero isso para os meus netos, eu quero isso para o Levi, para a Cecília, para o Pedro Poli, para a Marina, para a Bibi, para a Clarissa, Raquel, e quem mais, todos os filhos e crianças que tem aqui, e também para cada um de vocês. Eu quero isso. Eu quero que sejam árvores plantadas à margem do rio, que dão fruto no tempo certo, não seca a folha e prospera em tudo que faz. Eu quero isso, eu desejo isso e profetizo na vida de todos que estão aqui. Recebam isso. Só que para isso você tem que continuar lendo o anterior. E o anterior diz o quê? Antes tem o seu prazer aonde? Na lei do Senhor. E na sua lei medita de dia e de noite. A sua fé vem por ouvir a palavra. Eu aprendi hoje que eu tenho que orar sem cessar. Como? Porque está escrito aqui. Eu aprendi hoje que a porta da salvação nos é aberta por Ele, que está tudo aqui, ó. Então não dá para caminhar em triunfo, não dá para passar pelas portas que Ele já abriu, sem que a gente medite na palavra dEle. E é por isso que a gente, mais uma vez, estamos lendo a Bíblia juntos. O grupo tem aumentado, a gente acho que agora está com 91 pessoas, ou 92, acho que nunca tivemos um grupo tão grande. E por que eu insisto com isso? Porque eu quero que vocês passem pelas portas. Eu quero que vocês passem pelas portas, todas elas, as portas que Deus tem destravado para cada um de vocês, e principalmente para a geração de vocês. É o meu maior desejo, que cada porta que Deus abra, que a gente tenha acesso e passe, e principalmente a primeira delas, que é a porta da salvação.
E João 3,36 tem uma coisa que a gente tem que levar em consideração. Porque eu sou de uma geração que ouvia muito com frequência, todos os caminhos levam a Deus, né? A gente escuta isso ainda hoje. E o que a palavra diz com relação a isso? Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Isso tem que me trazer incômodo, tem que trazer a você incômodo. E nós não podemos simplesmente aceitar isso. Não, mas tudo bem, deixa para lá. Não, não deixa para lá, não podemos deixar para lá. A gente quer que essas pessoas, que a porta da salvação seja aberta, que passe por essa porta, que nessa porta o perdão ele seja encontrado, a alegria ele seja encontrada e a fé também seja aumentada, seja a pessoa passe a ser uma pessoa de oração e de temor. Isso tem que acontecer. Então que hoje a gente possa agora ter um minutinho, um segundo aqui apenas de falar, eu estou tranquilo com relação à minha eternidade? Estou absolutamente tranquilo com relação à minha eternidade? Se você está, ótimo, fico feliz com isso. Mas se tem alguma dúvida, e pode ter, não tem nenhum problema com relação a isso. O que eu posso te dizer é o seguinte: Deus está aqui. Deus está aqui. E Ele é o maior interessado de te ver lá com Ele. Ninguém mais do que Ele é interessado nisso, de te ver, de te receber lá. Mas eu acho importante a gente dedicar e pedir mesmo que o Espírito Santo toque sua vida nesse momento de reflexão, de saber que Ele é esse Deus que abre portas, ferrolhos, não tem nada que Ele não possa fazer, né? Não há ferrolhos e portas que se fechem diante da sua voz. Esse é o louvor. E eu sou grato a Deus por isso. Sou grato a Deus de saber que Ele quem abre, é Ele quem fecha, e aquilo que Ele abre, ninguém fecha. E Ele nos dá condições, é Ele que também nos dá condições de passar por essas portas. E é o meu desejo para todos vocês, que vocês passem por essas portas. E a primeira delas é a porta da salvação. Isso tem que arder no seu coração e no meu coração. Então eu vou fazer uma pequena oração e convido a todos, mesmo que você já tenha feito, mas repete após mim. E caso você não tenha feito e sinta a vontade de fazer, não é nada místico, é algo que está na palavra de Deus. Paulo diz isso. Bom, acabamos de ler aí. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê fica debaixo da ira de Deus. Eu não posso simplesmente aceitar isso como se fosse algo normal. Não, tudo bem, ele não quer. Não, eu me sinto obrigado porque serei cobrado por isso. Mas, João, você estendeu o convite, você fez o convite. Você falou de Romanos 10:9, por exemplo, que Paulo diz que aquele que confessar com a sua boca e crer no seu coração que o Senhor Jesus ressuscitou dos mortos será salvo. O mesmo termo que Jesus usou lá no comecinho, quando a gente falou sobre a primeira porta, que é a porta da salvação. Então é a mesma salvo do que? Da condenação eterna. Sim, eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem ou pasto. Esse é o nosso Deus. Ele está aqui, Ele está nos convidando para que a gente aceite esse convite, né? Crendo no nosso coração e tendo esse entendimento de que ao fazer isso, ao declarar com a nossa boca, nós somos salvos da condenação eterna. Então, se você sentir no coração, porque isso eu não posso te obrigar a fazer, jamais obrigaria, declare após mim: Senhor Deus, eu te agradeço por esta manhã, pela tua palavra, por tudo que o Senhor me falou, e eu quero declarar que o Senhor Jesus é o meu Senhor e Salvador, único
e suficiente. Peço perdão dos meus pecados, consciente ou inconsciente. Declaro a partir de hoje que o Senhor Jesus é o meu Senhor e meu Salvador. Me abençoa, escreve o meu nome no livro da vida. Amém, amém. Uma salva de palmas, Senhor Jesus, por isso. Eu sei que a grande maioria aqui já tinha feito essa oração, eu fiz há 23 anos atrás ou mais. Mas se tem alguém aqui e se sente confortável de levantar a mão e dizer, foi a primeira vez que eu fiz, pode levantar a mão, porque eu vou te contar algo que aconteceu. Glória a Deus por isso. Sabe o que aconteceu agora lá? Marília e Diego e Anne, festa no céu, cara. Festa no céu. Quando me falaram isso, a pessoa falou no meu ouvido assim, João, porque você fez essa declaração, teve festa no céu. Eu falei, eu? Virei baladeiro do céu agora? Porque é a alegria que provoca quando um pecador se arrepende. Sejam bem-vindos. A família de vocês cresceu um bocado. Cresceu um bocado. São todos bem-vindos. Vamos louvar um pouquinho ao Senhor, deixar Deus continuar agindo aqui e depois nós vamos ministrar a ceia, tá bom? Podem ficar um pouco sentadinho para deixar o Espírito Santo ir falando ao coração de cada um.